Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu estudo semanal aqui no Glaucoma Academy, onde eu te ensino a cuidar dos seus pacientes com glaucoma. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. Esse é um quadro de vídeos cirúrgicos em que eu trago algumas cirurgias comentadas para vocês. E como é um quadro novo, eu estou começando pelos vídeos mais básicos, então eu trouxe aqui dois vídeos de cirurgia de catarata com a minha técnica padrão. Então, são duas cataratas tranquilas, duas cataratas N2 com uma midríase boa, para vocês verem como é a minha rotina de cirurgia de catarata. Ah, esses vídeos eles foram gravados num serviço de cirurgia SUS, que é um serviço de alto volume, é o serviço que mais faz cirurgia de catarata no estado do Rio de Janeiro. Então vocês vão reparar que é uma cirurgia muito rápida e que tem alguns passos cirúrgicos que eu pulo nesses procedimentos, que são a aspiração do viscoelástico embaixo da lente. Nesse serviço eu só aspiro embaixo da lente quando o paciente tem glaucoma, e o polimento de cápsula também eu não faço de rotina, a não ser que tenha alguma necessidade especial. Nesses vídeos eu operei com um faco pulsar da Medfacos e com um microscópio Lumera da Zeiss. E vou começar aqui o vídeo para a gente poder ir acompanhando junto essas cirurgias. Detalhe importante, não tem nenhuma edição nesses vídeos, não tem nenhum corte e os vídeos estão em tempo real, então é a vida como ela é de verdade aqui. Vamos lá, começando a primeira cirurgia, o paciente está com uma dilatação boa. Eu sempre começo inicialmente pelo side port. O side port eu faço apontando para as 6 horas e não para o centro do olho, porque é o movimento natural do meu chopper, é de fazer a quebra do pedaço das 6 para o meio do olho. E eu faço o side port com a agulha preta, porque ele fica exatamente do tamanho do meu shopper, então não vaza quase nada ali. Então, depois que eu fiz o side port, eu injetei azul, depois eu injetei anestésico, e depois disso eu faço a incisão principal e um metilcelulose a 4% para poder começar a minha Rex. Vocês estão vendo que o paciente está dando umas mexidinhas porque a anestesia é tópica e como é um serviço de alto volume, a sedação ela é bem leve, o paciente fica acordado durante a cirurgia. A minha Rex padrão ela tem um tamanho em torno de 5 milímetros. Depois disso eu tirei o excesso de viscoelástico para fazer a minha hidrodissecção. Eu gosto de fazer bastante hidrodissecção. Eu normalmente hidrodisseco dos dois lados do núcleo, porque eu não costumo girar o núcleo. Então, nesse caso aí, vocês estão vendo que eu estou hidrodissecando bastante para deixar esse núcleo bem soltinho e sem eu precisar girar. Depois eu completo ali com metilcelulose a 2% para poder começar a minha faco. A minha técnica padrão é o Facoshop. Então eu começo cravando a ponteira bem no centro do núcleo e eu entro com o chopper bem atrás no final do núcleo para fazer a quebra. Quando eu faço a rotação, eu sempre dou preferência para fazer a rotação bimanual. Vocês viram que eu usei tanto o chopper quanto a caneta para girar, e aí eu reparei que a quebra não estava completa, então eu voltei e completei o Facoshop. Um dos motivos de eu gostar da Rex um pouquinho maior é que numa catarata mole como essa N2 eu consigo tirar uma metade inteira do núcleo de uma vez só. Então, numa cirurgia em que eu preciso ser rápida, isso faz bastante diferença. Agora, mesmo quando eu não estou em um serviço de alto volume como esse, eu gosto que a minha cirurgia seja muito rápida, porque eu percebo que isso faz muita diferença na recuperação pós-operatória do paciente. O tempo cirúrgico curto, ele faz com que tenha muito menos edema de córnea, o olho inflama muito menos, então eu gosto por isso da Rex grande. Como a catarata é mole, eu não preciso ficar partindo em vários pedacinhos, e isso torna o procedimento bastante rápido.
Depois disso, eu vou começar a minha aspiração de córtex. Eu gosto, por preferência e porque eu acho mais seguro, eu gosto de começar sempre essa aspiração pelo córtex subincisional. Então, eu começo fazendo um movimento rotacional em que eu começo pelo subincisional e aí giro para pegar uma quantidade grande de córtex de uma vez. E nesse caso, como não tinha muito córtex ali, vocês viram que eu dei duas passadas da IA, do subincisional para um lado, depois do subincisional para o outro lado e já levou o córtex todo. Depois eu faço o implante da lente intraocular. Essa lente é uma lente que ela é hidrofílica, ela é bem molinha, então eu não preciso ajustar ela com o shopper. Geralmente ela já abre sozinha no olho e eu já vou direto com a IA para fazer o posicionamento da lente e a aspiração do viscoelástico direto de uma vez só. Então, aspirando o viscoelástico tanto dentro do saco quanto na câmara anterior, no ângulo. E depois, no final, eu vou selar essa incisão. Eu não uso de rotina carbacol, mesmo em outros serviços onde eu tenho um tempo cirúrgico um pouco maior, eu não costumo usar de rotina o carbacol, porque a minha impressão é que ele aumenta um pouquinho a reação inflamatória no pós-operatório. Então, geralmente, eu evito carbacol. Agora, o segundo vídeo, vocês vão ver que eu vou usar praticamente a mesma técnica, o side port apontando para as 6 horas para ficar na posição do meu shopper. Depois azul, e eu não me importo com a bolinha no azul, eu normalmente deixo ela, acho que ela até ajuda a proteger o endotélio. Depois um anestésico, que vocês repararam que o anestésico eu não faço só intracameral, na verdade eu faço bem mais na superfície, irrigando para tirar a sensação de toque do paciente do que intracameral em si. Depois eu faço a incisão principal em 3 planos, eu dou um toquezinho com a lâmina para fazer o primeiro plano, depois eu disseco o segundo plano e entro na câmara anterior para fazer o terceiro plano da incisão. Dessa vez a pupila está um pouco mais dilatada do que na cirurgia anterior. E aí vocês estão vendo que realmente é verdade que não teve nenhum corte na cirurgia, está em tempo real. Seguindo com a Rex mais ou menos do mesmo tamanho que a anterior, em torno de 5 milímetros mais ou menos. Essa está até um pouquinho maior do que a outra. E aí eu vou seguir a mesma rotina de hidrodissecar bastante e não gerar o núcleo. O motivo de eu preferir não gerar o núcleo é que muitas vezes quando a gente faz aquele movimento de girar com o shopper, principalmente se for uma catarata mole, uma N1, uma N2, a gente acaba naquele movimento de girar, esfarelando a catarata, e aí o que vai acontecer quando eu entrar com a caneta do Faco é que eu não vou conseguir um bom vácuo, porque como eu já esfarelei aquela catarata toda girando, ele não vai conseguir ocluir a ponteira do Faco e vai acabar panelando essa catarata mole. Então, quem tem muito problema de quando faz catarata mole panelar, experimenta não gerar o núcleo, você vai ver que você vai conseguir ocluir bem melhor. Esse núcleo é um pouquinho mais denso do que o anterior, então vocês vão reparar que eu quebrei em mais pedaços. Nesse caso, em vez de tirar a metade inteira do saco, eu parti em 2 quadrantes antes de fazer a aspiração dessa catarata. A outra coisa que vocês podem reparar é que eu mexo bastante com a ponteira, mas isso é uma característica específica desse faco. Esse aparelho da Medfacos ele é muito bom para quem opera em muito volume, mas ele não tem uma fluídica maravilhosa. Então, se eu ficar com a caneta muito paradinha no meio do olho, nem sempre o pedaço vem. Então, vocês reparam que eu mexo a caneta de vez em quando, umas balançadinhas nela, e que eu busco bastante com o shopper também os pedaços.
Essa foi uma cirurgia em que sobrou bem pouco córtex, assim como a anterior também. Mas muitas vezes eu acabo deixando o epinúcleo para aspirar com a IA. Nesse caso, dessas duas cirurgias, acabou que veio tudo junto, o epinúcleo, mas por segurança, nesse aparelho eu gosto de aspirar o epinúcleo com a IA, mas especificamente nessas duas não rolou. Vou ver se eu trago em alguma outra para vocês verem. De novo, o mesmo movimento. Eu começo com a IA bem virada para o córtex subincisional e faço o movimento de giro para pegar a maior quantidade de córtex possível. Depois eu coloco a lente com metilcelulose a 2% para abrir o saco capsular. Eu não encho o olho de metil, é só o suficiente para abrir o saco capsular mesmo, até para não ter tanto metil para aspirar depois. Então, primeiro eu entro com a IA para posicionar a lente, depois que ela está posicionada, eu já começo a aspirar aquele viscoelástico ali. E aí, como eu não aspiro de rotina embaixo da lente nesses casos, eu acabo mexendo bastante nela para soltar bem o viscoelástico. Então, é uma maneira de acelerar um pouquinho o processo aí do final dessa cirurgia. Depois, novamente, é só selar a incisão. Eu gosto de selar, geralmente eu selo nas duas quinas, como vocês estão vendo aí. Depois eu vou bem de frente na incisão com a cânula, pedir para o paciente olhar um pouquinho para baixo, porque aí eu entrei com a cânula bem de frente para selar a frente da incisão também. Selei o side port, esvaziei um pouquinho o olho porque estava duro e fim da cirurgia. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo do YouTube, que eu vou te responder. Se você tem alguma coisa que você faz diferente na sua cirurgia, me conta também, porque a técnica cirúrgica é uma coisa que não é fixa, né? A gente vai sempre aprimorando. Hoje a minha cirurgia é muito diferente do que era há 3 anos atrás, que é muito diferente do que era há 10 anos atrás. Então a gente está sempre buscando evoluir um pouquinho e por isso que eu trago aqui esses vídeos com a maneira como eu tenho feito atualmente a minha cirurgia de catarata. E nos próximos vídeos de cirurgia eu vou trazer algumas coisinhas diferentes com algumas cirurgias mais complicadas. Essas foram 2 cirurgias bem tranquilas, sem intercorrência, pacientes bem dilatados, cataratas tranquilas, mas no dia a dia a gente acaba enfrentando alguns casos mais difíceis que eu pretendo trazer também para vocês verem. Então se inscreve aqui no canal para acompanhar sempre as minhas dicas e aprender a cuidar melhor dos seus pacientes. Até semana que vem.